Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, como eu já havia dito, os vídeos às terças e quintas, às vezes demora um pouquinho para subir, eu pretendo subir sempre às 8 horas, mas eu estou me adequando a esse canal do YouTube. Mas vamos lá, vamos acompanhar algumas coisinhas por aqui que eu vou estar mostrando e em seguida a gente continua o vídeo, porque hoje ele vai estar também super bacana e vai agregar e acrescentar coisas para vocês adolescentes, para vocês papais. Bom, seguem aí, não esqueçam de curtir o vídeo, o canal, clicar o sininho e seguir, tá? Eu conto com vocês. Então é isso, pessoal. Eu acho que é importante, tipo, como eu já havia dito, eu estou aprendendo a fazer algumas edições do vídeo, prometo que vou melhorar mais, mas o conteúdo é o que eu vou estar passando para vocês, não é verdade? Bom, vamos lá. No último vídeo, eu comentei alguma coisa da minha infância e tal, só vocês assistiram, não vou reprisar aqui, não é? Mas eu parei numa parte que até a minha irmã de São Paulo, minha sobrinha, me ligaram perguntando o que era que eu ia falar do meu pai. Bom, vamos lá. A minha infância tal foi regrada de coisas boas, etc. A minha adolescência também. Mas tem uma coisa que me magoa e não sei se hoje seria mágoa, mas que depois de adulto eu parei para pensar, inclusive durante sessões com psicólogas, tal, por causa do meu tratamento de pânico, etc. Eu acabei descobrindo ou entendendo coisas que eu não conseguia associar dentro da minha cabeça, né? Bom, o que acontece é o seguinte, eu sempre fui muito apegado, grudado com minha mãe, desde a infância e tal. Eu tive uma infância, como eu já disse, bem regrada de coisas bacanas, sempre que tive tudo que eu queria, bens materiais, os brinquedos eletrônicos, as bicicletas com as cartinhas, não esqueça minha calói, etc. Uma coisa que marcou muito a minha infância, muito mesmo, e que eu trouxe para minha fase adulta, é que, acreditem, é um pouco doloroso para eu falar isso, mas durante toda a minha vida, eu dei ou recebi, não sei, um único abraço no meu pai. Por isso que eu digo para vocês, papais e mamães, para vocês também que às vezes tem alguma sequela de infância, se você é adulto, para analisar o que talvez aconteceu na tua infância. Esse abraço aconteceu quando eu ganhei já a minha segunda bicicleta, que eu queria uma Caloi Cross na época, e eu ganhei essa bicicleta, meu pai foi comigo numa antiga Brasimac, olha, faz tempo, hein? E aí o que acontece? Chegou lá, ele queria me dar uma vinho, uma bicicleta vinho, mas eu queria, que era com pneu preto, mas eu queria uma azul metálica, que os pneus eram azuis. Tá, resumindo, ele comprou porque os meus gostos, quando era envolvido com finanças, com dinheiro, ele não me negava. O que eu não tive, hoje eu posso dizer, foi amor de verdade. Eu acho que isso para mim seria muito mais importante do que os tantos de brinquedos, presentes que eu ganhei, que não me supriam uma felicidade momentânea, mas que eu sempre achava que estava faltando alguma coisa, entendeu? Então o meu pai foi bastante ausente nessa situação, nessa parte. E então esse meu primeiro abraço aconteceu quando eu ganhei essa Caloi Cross, e chegou em casa, eu vi que a dos meus amigos, o pneu da frente era um pneu mais grosso e tal, e a minha Cross, ela tinha os dois pneus com a mesma espessura. E no mesmo dia que ela chegou, eu queria os pneus grossos, aqueles pneus mais largos. O pessoal mais antigo vai lembrar disso. Resumindo, meu pai levou na bicicletaria a bicicleta zerinha e trocou os dois pneus. Porque eu já não queria o da frente grosso e de trás fino, eu queria que os dois fossem pneus largos, tala largo, acho que era assim que chamava. Resumindo, eu tive, e quando teve, todo mundo chegou, ai, abraço, faltou abraço, faltou abraço. E eu percebia, mesmo criança, que o meu pai também tinha uma certa vergonha, eu não vou falar aversão, um constrangimento de me abraçar, tal, entendeu? E eu também tinha essa vergonha. Então, eu lembro, eu tinha 10 anos, eu lembro pela fase da escola, e eu consegui dar o primeiro e único abraço que eu dei no meu pai na minha vida inteirinha. Então, tanto que é muito doloroso para eu falar isso, alguns de vocês podem até achar que eu sou cruel, mas realmente, quando meu pai... Não, essa parte eu vou chegar depois. Por exemplo, tinha festa junina, eu participava das quadrilhas,
Só que no dia da quadrilha eu fazia minha chantagem emocional, né? Que eu só ia se eu ganhasse a roupa nova que eu queria. Pois ia lá, comprava a camisa, a calça, o tênis, tal, tudo que eu queria para eu dançar quadrilha, senão eu não iria. Então, resumindo, os meus gostos sempre eram atendidos. Brinquedos, roupas, bicicletas. Quando eu estava na quinta para sexta série, foi lançada a mobilete e tinha uma amiguinha da minha sala que ganhou uma mobilete do pai dela. Eu queria muito uma mobilete. Então eu comecei a deixar o meu pai e minha mãe doidos. Mas a palavra final sempre era do meu pai, mas eu sabia que eu conseguia sempre convencer ele. E aí fiz meu draminha emocional, tal, e funcionou. E eu falei que eu queria uma mobilete vinho. E naquela época tinha uma loja de bicicletas, enfim, não vou falar o nome porque eu não lembro. E meu pai era amigo do dono, e ele foi lá porque eu sabia que lá tinha para vender. Eram novas. Gente, vocês não acreditam. Eu falava tanto que eu queria uma vinho. Chegou lá, a vinho não tinha todas as cores, tal, vermelha, azul. Minha mãe foi junto e eu não sabia, eles foram para escolher. Como não tinha vinho e eles sabiam que eu era aquele tipo de criança que tinha que ser do jeito que eu queria, meu pai desistiu de comprar. Resumindo, aquele dia eu deixei de ganhar a minha mobilete vinho, eu entrei numa crise horrorosa de tristeza, insisti muito, meu pai foi atrás, foi em outra cidade, descobrimos que não fabricava aquela marca, aquele modelo de mobilete vinho. Por esse motivo eu não ganhei. Hoje eu admito que a culpa foi minha, porque ele foi para comprar, mas eu acabei não querendo. Aliás, eu não tive a oportunidade de falar, tudo bem, pode ser qualquer cor, entendeu? Mas tudo bem, a culpa foi minha, não é verdade? Bom, gente, agora eu tive coisas homéricas. Meu pai, embora fazia tudo isso, ele era bastante agressivo. Não só comigo, até com as minhas irmãs, mas eu estou falando de mim, na verdade. Eu lembro que eu estava no catecismo, e aí tinha aquelas brincadeiras que a gente brincava e xingava os amigos, e empurrão e tal. Não era uma violência. Hoje seria bullying, né? E eu lembro que eu empurrei uma menina, que era muito minha amiga, e o irmão dela era meu amigo também. Eu empurrei e ela acabou caindo da escada. Nossa, ela veio aqui na minha casa, contou pro meu pai, o pai dela veio e tal. Gente, eu entrei em apavoro, porque eu já sabia que ali vinha violência. Eu levei uma surra tão violenta, é sério, de mangueira. Meu pai, ele tinha essa agressividade. Eu costumo falar que meu pai era daquela época dos homens que andavam para trás, e ele era o comandante da fila. Então, daí já dá para imaginar, não é verdade? Eu levei uma surra de mangueira, nossa, é absurdo de dolorosa. E eu fiquei todo marcado, minhas pernas e tal. E aí era dia de catecismo no outro dia, e eu fui pro catecismo, fui de bermuda e tal, e as minhas pernas todas marcadas. E aí o pessoal começou a zombar de mim, tirar sarro, porque eu tinha apanhado, tal. E eu falando que não, que eu tinha ido pro rio, e para um riozinho, né? Porque naquela época a gente ia muito para rios, tal, e tinha caído nas pedras. Olha que desculpa idiota, pedras com marcas de mangueira, né? Eu sei que foi motivo de piada, tal. Então essa foi uma das surras que eu levei. Meu pai tinha um comércio, né? Um mercadinho e tal. E às vezes, quase sempre, né? Não, sempre. Tinha que ajudar lá. Tinha funcionários e tal, mas tinha que ajudar. E eu ainda era criança, né? Tipo adolescente, né? Não era tão criança, 12 anos por aí. E aí eu me recordo também de uma vez que aconteceu, chegou um cliente, né? Um freguês, e eu virei na inocência, e ao contrário de eu perguntar, pois não, o que o senhor deseja, etc, tal, eu falei, oi, fala. Gente, eu falei, oi, fala, e eu levei um buta de um tapa, bem aqui, do meu pai, que eu não sabia de onde tinha acontecido aquilo. Então, o que eu tirei dessas situações? Infelizmente, isso ainda vai ter no final do vídeo, mas só para vocês entenderem, meu pai também teve umas situações que, tipo, coisas com a minha mãe, com as minhas irmãs, tal, isso eu não vou externar, eu tô falando da minha vida. Em algum momento vai entrar alguma coisa, mas não de violência, tal, porque senão vocês vão achar que eu também vivia numa casa só de violência, e não era. O que eu não tinha era amor paterno, não tinha. E isso não era porque era comigo, era com as minhas irmãs. Meu pai, ele era frio. Ele até queria demonstrar, mas ele não conseguia. E aí, não conseguindo, ele me travava também. Então, eu quero dizer para os papais de hoje, gente, as crianças amam brinquedos eletrônicos, celulares para jogos, etc. Essa modernidade.
E às vezes tem pais que podem comprar isso com facilidade. Outros pais precisam ir parcelar, calcular, deixar de comprar alguma coisa necessária para ele, para a família, porque para atender o desejo, a vontade do filho. Eu acho isso bacana. Mas eu quero dizer uma coisa, só presente, só coisas materiais, elas não são fundamentais. Porque vocês vão estar criando um adulto frustrado. Ou que não saiba direito o que é o amor de pai para filho, de filho para pai. Já com a minha mãe eu só tenho amores, eu teria dezenas, milhares assim, de horas de situações se eu fosse contar de tanto amor que eu recebi dela. Por isso ela era parte tão importante da minha vida. E mesmo ela tendo partido para um plano superior, que eu sinto muita falta dela, mas eu não sinto dor porque eu não tenho remorso, sabe? Eu não tenho. Eu abri mão de muita coisa na minha carreira para poder estar perto da minha mãe. Eu deixei muitas viagens que eu poderia ter feito para fora do Brasil, porque eu tinha medo de chegar lá e acontecer, e se minha mãe morrer, como que eu vou chegar a tempo, sabe? O meu maior medo desde pequeno foi da minha mãe morrer. Tanto que ela vivia me prometendo, a mãe nunca vai morrer, mãe nunca morre. Aí então eu me segurava nisto. Então eu sempre, o meu maior medo, eu posso confessar, eu já passei por ele, que é perder a minha mãe. Nossa, eu não sabia como eu ia superar isso. Mas tá, isso é para uma fase que eu ainda vou chegar. Então, gente, falando nesse vídeo, eu acho assim, você colocar de castigo o teu filhinho, você ter uma conversa olho a olho, quando precisa, porque eu acho que é fundamental. Eu acho assim, violência não leva a nada, violência gera uma violência psicológica. Tanto que eu não sei até hoje se eu realmente sinto falta do meu pai. Ele faleceu antes da minha mãe. E foi muito estranho, porque eu morava fora, eu vim um dia antes, porque ele estava muito mal, internado em Prudente. Eu visitei ele e tal, mas eu achava muito estranho, porque eu não sentia o que seria normal. Eu senti, sabendo e vendo que meu pai estava numa situação que ele poderia não sair, como de fato não saiu. E como eu já perdi minha mãe, eu não sei se as dores são diferentes, mas eu não consegui sentir. Aliás, eu não senti isso, e eu comecei a me sentir culpado, porque eu não estava sentindo, fiquei super mal, claro, tal, mas eu não senti o desespero, o apavor, o pânico, a dor, porque eu tinha perdido meu pai, não senti. Inclusive eu falo isso, eu estou falando aqui porque minhas irmãs, minha família sabe. Então por isso que eu digo, gente, aproveite o momento que você tem com seus pais, aproveite o momento que você tem com seus filhos, coisas materiais, é bacana, é gostoso ter, mas o amor é fundamental. O amor é fundamental. Então, eu vou encerrar esse vídeo por hoje, porque essas partes que eu estou contando, elas ainda são partes que vêm trazendo a minha infância. Lembrando que eu fui até 16 anos, eu era imenso de gordo, bastante gordinho. Eu estou falando isso porque com 16 anos, não sei, de uma hora para outra, eu tive uma gripe, tal, sei lá, enfim, tal, não sei o que aconteceu, eu fiquei magrelo, comprido e alto. Foi assim, dormi, acordei alto e magro, e enfim. E aí que eu comecei minha carreira de modelo, tá? Mas isso também vai acontecer em um outro vídeo. Esse vídeo eu já vou finalizar por aqui, para não ficar tão extenso, porque eu sei que talvez seja cansativo. Mas eu prometo que depois, quando eu começar a gravar 3 vídeos por semana, os vídeos vão reduzir e vai ter muito mais quantidade e qualidade. Agora o que eu quero dizer para vocês é que tudo que vocês quiserem e tudo que vocês imaginarem e desejarem, entreguem nas mãos de Deus, porque Deus é capaz de coisas inimagináveis. Aquilo que o teu coração deseja, Deus pode fazer mais. Você só precisa fazer por merecer. E ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Faça pelo próximo o que você gostaria que fizesse para você. Sua experiência, prova viva disso. Já tive 4 ou 5 livramentos de morte, tá? E eu acredito que Deus tem algo que Ele tem para me usar, para que eu possa realizar em prol ao nome dEle. E eu quero mais é ser usado por Deus. Gente, Deus abençoe o final de semana de vocês. Se vocês assistirem agora, legal. Assistirem depois, eu só peço, curtam, compartilhem, acessem o sininho. O meu canal ele vai melhorar. Eu só estou no começo. Eu não carrego papeizinhos, porque é a minha história da vida real. Mas o meu canal não vai ser completamente só disso. A gente vai ter partes divertidas, cômicas, engraçadas. Eu vou ter partes da minha infância que é só coisas de risos. Então é só vocês me acompanharem no canal. Todas as terças e quintas eu vou procurar postar ele às 20 horas, tá bem? Então,
Obrigado por vocês que estão me seguindo. Compartilhem, convidem seus amigos. O meu canal para acontecer depende de vocês. E eu não estou falando isso só para ser um youtuber de fama, etc. Tal. Eu quero... O maior desejo que eu tenho é elevar o nome de Deus e que muitos de vocês possam agregar coisas dentro de vocês e acreditar que Deus é capaz de te dar a vida, Deus é capaz de te ressuscitar, Deus é capaz de fazer os milagres que os homens não conseguem acreditar. E isso chama-se enxergar com os olhos da fé. Um beijo e até a próxima!